Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar hoje a atividade do Clube da Criança, que é uma atividade aqui do Polo de Telemedicina da UEA, em conjunto com o Programa de Residência Médica em Pediatria da UEA. Eu sou R1 de Pediatria, Henrico Garcia de Carvalho Queiroz, e hoje a gente vai iniciar uma apresentação pré-estruturada pela doutora Adriana, nessa atividade do Clube da Criança. Agradeço primeiramente a presença dos municípios de Borba e Itamaraty, aos demais que possam estar logados e assistindo a essa palestra, e todos os demais que vão poder ver essa palestra em um momento posterior. Bem, o tema de hoje é diarreia aguda e diarreia persistente. Inicialmente, a gente tem que definir o que é a diarreia, o que é a entidade diarreia. São a ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas. Diminuição da consistência habitual das fezes também é importante nas últimas 24 horas. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, a taxa geral de mortalidade na década de 70, girava em torno de, a cada 100 mil nascidos vivos, 70 das crianças iam a óbito. Já no ano de 2010, esse número diminuiu para, a cada 100 mil nascidos vivos, 15 das crianças iam a óbito. E tendo como causa a diarreia, na década de 80, viu-se que esse número era 24,3%, a segunda maior causa de morte infantil no Brasil. Sendo que em 2005, em anos mais atuais, na última década, esse número diminuiu para 4,1%, se tornando a quarta causa de mortalidade infantil. Então, isso se deve a um grande avanço na saúde pública, em que houve melhoria das condições gerais de vida da população e também de disseminação de informação entre todos os profissionais da saúde e da própria comunidade, baseando-se no princípio fundamental do tratamento da diarreia aguda, da desidratação e cuidados gerais com a alimentação. Temos a diarreia dividida em 3 classificações. A diarreia aguda, que seria a diarreia que vai até 14 dias de duração, e nela está envolvida uma grande perda de volume, de fluidos e desnutrição. O quadro de disenteria, que seria uma subclassificação da diarreia aguda, que também tem duração de até 14 dias, mas é uma diarreia aguda com presença de sangue. E a diarreia persistente, que é um quadro que se estende por 14 dias a mais, e nele tem alto risco de complicação e mortalidade. Iniciando agora o tema específico diarreia aguda. Na diarreia aguda, eu tenho um aumento no volume e ou na frequência de evacuações. O início é repentino, abrupto, e de origem provavelmente infecciosa. Lembrar que esse quadro é um quadro potencialmente autolimitado e que ele tem duração inferior a 14 dias. Os efeitos deletérios são principalmente a desidratação, a desnutrição e um provável óbito infantil se não manejado corretamente. As principais causas da diarreia aguda envolvem agentes patogênicos. São eles os vírus, bactérias, parasitas, fungos e outras entidades. Na maior parte das vezes é uma infecção do tubo digestivo. São os principais representantes desses grupos, dos vírus, o rotavírus e outros como adenovírus e coronavírus. Das bactérias, o principal representante é a Escherichia coli, enteropatogênica, e outras demais cepas, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae. Os parasitas figuram a Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, dentre os fungos a Candida albicans, e as outras entidades seriam a alergia ao leite da vaca, deficiência de lactase, uso de laxantes ou antibióticos, intoxicação por metais pesados, e num quadro de apendicite aguda. Todos esses são diagnósticos diferenciais da diarreia aguda. Nem sempre vai ser possível identificar esse agente causador do episódio diarreico, e a investigação da etiologia da diarreia aguda não é obrigatória em todos os casos. Deve ser realizado nos casos graves e nos pacientes hospitalizados. E lembrar que nem todos os laboratórios estão equipados com toda a propedêutica laboratorial necessária para diagnosticar o agente etiológico. Nós podemos inferir, dependendo do quadro do paciente com diarreia aguda, alguns alimentos que são potencialmente contaminados, que oferecem maior risco em relação a essa entidade patológica. Por exemplo, o Campylobacter, ele está presente principalmente em leite cru,
carne de aves e ovos. O Clostridium, principalmente em embutidos, salsicha, presunto, salame, enlatados de tipo conserva, produtos fermentados como queijo e produtos em conserva, em lata, milho, azeitona, ervilha, Escherichia coli, principalmente em carne bovina, carne de aves, os laticínios, vegetais crus. Basicamente, alimentos expostos à contaminação fecal. Outros alimentos potencialmente contaminados pela salmonela, principalmente ovos, produtos lácteos, carne, principalmente carne de frango, são produtos com alto teor de umidade e alta porcentagem de proteínas. Em relação à Shigella, alimentos que são constantemente manipulados no preparo, quando contaminado. No caso seriam as saladas, vegetais crus, frutas, derivados do leite, galinha, peixe, além da própria água. Estafilococcus são alimentos que têm elevado teor de umidade e alta porcentagem de proteínas, semelhante à salmonela. São eles as carnes, os produtos derivados de bovinos, suínos, aves in natura, além do ovo. E o víbrio seriam crustáceos e produtos marinhos. Muito comum na nossa região camarões, caranguejos e alguns peixes que são conservados com sal. Então, sempre que tiver algum alimento potencialmente contaminado, deve-se dar a atenção necessária quanto à parte da higienização e preparo e manuseio. Na diarreia aguda, como se dá a abordagem do paciente? É importante lembrar que a anamnese ela deve conter os seguintes dados. Há quanto tempo o paciente está com essa diarreia, para a gente caracterizar o tempo de duração, quantas evacuações por dia, se tem vômitos associados e quantos episódios, para a gente mensurar o grau de desidratação desse paciente, se tem febre associada e como é essa febre, a gente caracteriza a febre, para poder fazer diagnóstico diferencial com agentes infecciosos. Perguntar se as fezes têm sangue ou muco, se o paciente tem diurese, se o paciente está urinando, se o lactente está fazendo xixi, molhando a fralda, se ele está aceitando líquidos, no caso de lactente, se está aceitando leite materno. E também investigar outros qualquer sintomas associados. O grupo de risco do paciente da diarreia aguda incluem crianças imunossuprimidas, crianças pequenas, que são os lactentes jovens, crianças desnutridas, crianças com doenças hematológicas do tipo anemia falciforme, crianças com próteses e crianças com sinais de disseminação bacteriana extraintestinal, que seriam aquelas crianças que apresentam mais do que um quadro de desidratação, mais do que um quadro de diarreia aguda, atentar principalmente para febre, comprometimento do estado geral e outros sintomas associados. São essas crianças que vão provavelmente necessitar de internação hospitalar, uma abordagem laboratorial e também necessidade de antibiótico, dependendo do caso, dependendo da avaliação e do prognóstico. Lembrar que a desnutrição proteico-calórica é o principal fator de risco, por isso, maior atenção com crianças pequenas e crianças desnutridas. Lembrar de checar a história patológica pregressa, se esse paciente já teve um quadro semelhante recentemente, se ele já teve um quadro de diarreia aguda há alguns dias ou poucos dias atrás, se ele está em uso de alguma medicação que possa estar causando esse quadro de diarreia. Checar sempre a história vacinal do paciente. Imunizações estão em dia? Deve solicitar a carteira de vacinação. E quanto à história social, lembrar sempre de fazer uma história social minuciosa, dando importância principalmente para a ingesta de água, se filtrada ou fervida, e se existem outros casos na escola ou na vizinhança. Nessa parte você está abordando manuseio de alimentos, questão da higiene, questão do saneamento e também fazendo a parte epidemiológica, para saber se é um caso isolado ou se é algum agente infeccioso que possa estar se espalhando naquela localidade. O exame físico do paciente, além de ser um exame físico geral, ele deve abordar principalmente a parte de avaliação, procurando definir o estado de hidratação do paciente, procurando definir o estado de nutrição do paciente e o estado de alerta. Se é uma criança ativa, se é uma criança que está irritada ou se é uma criança que está letárgica, né? A criança jogada, a criança prostrada.
Nesse exame também, checar, se não souberem informar durante a anamnese, quadro de diurese e a capacidade de beber da criança. E sempre atentar para o peso anterior ou o peso na admissão. Lembrar que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o peso ele é fundamental no acompanhamento, tanto na parte hospitalar quanto na parte ambulatorial. Existem os cortes de peso que levam a mensurar o grau de desidratação da criança. Considera-se que uma perda de peso de até 5% representa uma desidratação leve. Entre 5% a 10% do peso, a desidratação é moderada, e perda de mais de 10% seria indicativa de uma desidratação grave. Como eu falei, essa classificação ela proporciona uma estimativa do volume, do grau de desidratação e o volume a ser reposto, a correção do déficit corporal de volume de água, de fluido, devido à doença, da diarreia aguda. Então, se a criança tem uma perda de 5%, necessitaria, em tese, de 50 ml por quilo de reposição, 5 a 10%, 50 a 100 ml por quilo, e acima de 10%, mais de 100 ml por quilo de reposição de correção de déficit de fluidos corporais. Dá devida importância à parte de avaliar e definir o estado de hidratação. A OMS ela disponibiliza uma tabela que ela tem alguns pontos a se observar na abordagem da criança em relação ao exame físico. Ela traz o estado de alerta da criança, se a criança é uma criança bem alerta, irritada ou está letárgica, até mesmo chegando a um estado comatoso ou hipotônico. Devem ser avaliados olhos, se estão fundos, se estão normais, questão das lágrimas, se presentes no paciente hidratado, ausentes em pacientes com algum grau de desidratação, boca e língua, as mucosas úmidas no paciente hidratado, secas ou então muito secas no paciente desidratado, e a questão da sede que já foi mencionada, se a criança bebe normalmente ou se é uma criança sedenta, se é uma criança ávida, se é uma criança com sede. Ou então, se no final das contas ela não bebe, ela bebe mal, bebe pouco, líquido que é ofertado a ela, ou não é capaz de beber. Cada ponto desse serve para classificar a criança em um certo patamar, em A, de hidratada, B e C, com algum grau de desidratação. Além disso, no exame físico também são observados o sinal da prega, o pulso, o enchimento capilar. O sinal da prega, na criança hidratada, ele desaparece rapidamente, enquanto na criança com algum grau de desidratação, ele desaparece lentamente ou muito lentamente, demorando mais do que 2 segundos. Geralmente, o sinal da prega ele é visto em região abdominal. Questão do pulso. O pulso da criança hidratada é um pulso cheio. Já na criança com algum grau de desidratação, é um pulso rápido ou então débil. Em uma desidratação grave, esse pulso chega a ser muito débil ou então ausente. E o enchimento capilar é normal na criança até 3 segundos, prejudicado ou muito prejudicado se entre 3 a 5 segundos e acima de 5 segundos. Para determinar o enchimento capilar, é diferente do paciente adulto. A mão da criança ela deve ser mantida, comprimida e fechada por 15 segundos. Ao abrir a mão da criança, vou observar o tempo no qual a coloração da palma da mão volta ao normal. Essa avaliação da perfusão periférica tem especial importância porque, principalmente em desnutridos, é um sinal difícil de caracterizar. E, de acordo com esse exame físico, com essas características observadas na abordagem do paciente, a gente pode colocar ele em 3 categorias. Aquele paciente que tem diarreia aguda, mas não tem desidratação, que apresenta um quadro diarreico, mas existe algum grau de desidratação, que seria o paciente do grau B, classificado como B, que é aquele paciente irritado, paciente que tem olhos fundos, sem lágrima com mucosa seca. Se tiver 2 ou mais desses sinais descritos, é um grau de desidratação, leve a moderado, mas existe. O paciente do grau C seria aquele paciente comatoso, hipotônico, olhos muito fundos, lágrimas ausentes, boca seca, aquele paciente que não aceita o que é ofertado de líquido para ele, ele não consegue beber, e tem alterações extremas na parte do exame físico. Se apresentar 2 ou mais dos sinais descritos, incluindo um daqueles com asterisco,
que a tabela da OMS fornece, tá? Que seria o paciente comatoso ou hipotônico e o paciente que tem o pulso muito débil ou ausente, existe desidratação grave. O tratamento principal ele vai ser direcionado de acordo com a classificação que você deu na abordagem do seu paciente. Se o paciente é hidratado, nós vamos usar o plano A, referente à categoria A do paciente, né? Então, é um tratamento domiciliar, onde se usa soro de reposição oral, a manutenção da alimentação, ao invés do jejum, e também qualquer terapia de suporte adicional. Devo também fazer orientação quanto a sinais de piora, nesse paciente que vai receber a alta para ter acompanhamento domiciliar. No paciente classificado como B, a gente faz o plano B de desidratação. Ele é conduzido na unidade de saúde com terapia de reposição oral e a manutenção do aleitamento materno é importante. É sugerido que se faça o jejum durante a terapia de reparação, de 2 a 4 horas, nesse caso, excluindo novamente o aleitamento materno. Sempre o aleitamento materno vai fazer parte da hidratação do paciente. Já aquele que é classificado como desidratado grave, é conduzido como plano C. O plano C ele é conduzido dentro da unidade hospitalar, em caráter de internação, com terapia de reidratação parenteral, seja ela endovenosa ou intraóssea. O quadro de hidratação do paciente vai ser abordado, o manejo da desidratação no caso, e o tratamento posterior vai ser abordado em outro momento, também no Clube da Criança. Lembrar que são critérios para internação da criança, aquela criança que apresenta choque hipovolêmico, o desidratado grave com perda de peso acima de 10%, como foi mencionado, aqueles pacientes que apresentam diarreia aguda e manifestação neurológica, pacientes que apresentam vômitos de difícil controle ou vômitos biliosos, quando eu tenho falha na terapia de reposição oral, do plano B, ou quando eu tenho falta de condições satisfatórias para tratamento domiciliar ou ambulatorial. Seriam aquelas crianças que, de acordo com a sua avaliação e caráter social, a história social do paciente, você vê que é inseguro deixar que o tratamento seja domiciliar, né? Antevendo uma possível complicação. Além da hidratação, devem ser realizados alguns cuidados com a alimentação. Recomenda-se, então, o jejum durante a etapa de reidratação e a alimentação deve ser iniciada logo após essa fase. Lembrar sempre que, para os lactentes, o aleitamento materno ele deve ser mantido e incentivado. Crianças que fazem uso de fórmulas infantis, essas fórmulas não devem ser diluídas. Devem se manter as necessidades energéticas, de acordo com o prescrito. O que quer dizer isso? As fórmulas que você está usando, no caso, né, se a criança estiver usando algum tipo de fórmula, supõe-se que necessitaria de mais água. Não é o caso. É como está escrito ali. Não devem ser diluídas. Mantém-se a necessidade energética de acordo com o que foi prescrito para aquela criança. E a alimentação ela deve ser iniciada de acordo com o habitual do paciente. Não se deve fazer restrições e nem se deve fazer jejum no episódio durante o pós-diarreia, no caso, né? Durante o tratamento pós-diarreia. É claro que devem ser evitados erros alimentares, no caso frituras, doces e alguns alimentos que são de conhecimento geral que não fazem parte da dieta nutricionalmente adequada da criança. Em relação à terapia de suporte, quando se fala em antibióticos, é necessário lembrar que num paciente com diarreia aguda, esses antibióticos eles são restritos aos pacientes que apresentam disenteria, cólera, giardíase, amebíase e pacientes imunossuprimidos, desde que bem documentados e confirmados. Uma etiologia presumível no caso da disenteria, que é a diarreia com sangue, seria a Shigella, né? Onde o paciente apresenta disenteria, febre, piora do estado geral. A OMS indica que nesses casos, os antibióticos indicados seriam o ciprofloxacino, ceftriaxona e metronidazol, de acordo com o agente etiológico. Os antieméticos eles não devem ser considerados no tratamento da diarreia aguda, pois o quadro de vômito tende a reverter com hidratação. Tá? Existe uma indicação referente à ondansetrona, tá? Mas esse Clube da Criança, a gente contraindica o uso da ondansetrona no caso de vômitos durante o episódio de diarreia aguda. Lembrar também que, na grande maioria, em referente aos antibióticos, na grande maioria das vezes, os antibióticos eles não são empregados no tratamento da diarreia aguda, pois são episódios autolimitados, como já foi falado no começo. E grande parte desses casos de diarreia aguda se deve principalmente a agentes virais. Quanto à suplementação de zinco, o zinco ele é um componente estrutural enzimático, ele atua no crescimento celular e no sistema imunológico.
Então, ele age reduzindo a duração do quadro de diarreia e também reduzindo as chances de recorrência desse mesmo quadro de diarreia nos 3 meses seguintes, indicado principalmente para menores de 5 anos. A dose diária ela é feita por 10 a 14 dias, seguindo a seguinte dosagem. Em crianças menores de 6 meses, 10 mg por dia, e em crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, seria a reposição de 20 mg por dia de zinco. Existem algumas apresentações no mercado de 4 mg por ml, 2 mg por meio ml. Em relação à suplementação de vitamina A, ela é administrada em populações com risco de deficiência dessa vitamina. Sabe-se que ela reduz também o risco de hospitalização e mortalidade no quadro geral da diarreia aguda. Probióticos. Probióticos são micro-organismos que devem ser consumidos e, se consumidos em grande quantidade, trazem benefício ao paciente. Eles ajudam numa redução de até 24 horas em média da duração da diarreia e são indicados os probióticos do tipo Saccharomyces boulardii, Lactobacillus casei, DSM 17938 e Lactobacillus GG. Eles são indicados como tratamento coadjuvante da diarreia aguda justamente por esse caso de reduzir o tempo de diarreia, né? E lembrar também que todos eles são usados numa concentração de unidade formadora de colônia 10 elevado a 17, né? Na potência do log 17. É importante notar esse detalhe. Em relação à diarreia persistente. O quadro clínico da diarreia persistente ele se assemelha ao quadro clínico da diarreia aguda, tendo como principal mudança o tempo de duração, né? É um aumento no volume e na frequência de evacuações, também de início abrupto no começo, de causa provavelmente infecciosa, mas que se prolonga por um período igual ou superior a 14 dias, e que tem importante agravo nutricional. A desnutrição ela toma papel principal em relação à desidratação nesse caso, mas também pode evoluir com o óbito infantil, tal qual a diarreia aguda. Nos países em desenvolvimento, mais de 50% das mortes por diarreia se deve à persistência dessa síndrome diarreica, da evolução num quadro de diarreia persistente. Desde a década de 80, o Brasil tem passado por um conjunto de programas de saúde, incluindo o SUS, que reduziram 90% as taxas de mortalidade por diarreia nas diversas regiões do Brasil. E sabe-se que a partir de 14 dias, que é o ponto de corte entre a diarreia aguda e a diarreia persistente, há um risco de morte elevado de 0,8% para 14% na população. Os grupos de risco em relação à diarreia persistente são as crianças desnutridas, crianças que não receberam aleitamento ou então que tiveram um desmame precoce, mais uma vez a importância do aleitamento materno, crianças em situações de vulnerabilidade social, crianças que têm alguma doença de imunossupressão, crianças imunossuprimidas, especialmente crianças abaixo de 3 anos, e crianças que têm na história patológica pregressa repetidos quadros de infecções intestinais. Então fazem parte da etiologia da diarreia persistente alguns agentes etiológicos, né, patógenos, bactérias, parasitas e vírus. Principalmente nas bactérias, a Escherichia coli enteroagregativa e enteropatogênica. Nos parasitas figura em primeiro lugar a Giardia lamblia, seguida pela entamoeba histolítica, além de Blastocystis hominis e Cryptosporidium, a espécie Cryptosporidium, né? Blastocystis e Cryptosporidium, pesquisar principalmente em crianças imunossuprimidas, principalmente pacientes portadores do vírus HIV. Em relação ao vírus, astrovírus e enterovírus, e aqui tem mais importância a questão dos outros diferenciais, referente à intolerância alimentar e alergias a proteínas heterólogas da dieta. Como é que se dá a fisiopatologia da diarreia persistente? Inicialmente, nós temos um quadro de diarreia aguda, né, que pode ser de causa provavelmente infecciosa. Esse quadro de diarreia que se prolonga se deve a uma sobrecarga bacteriana. No caso da sobrecarga bacteriana, esses agentes patológicos vão liberar ácidos biliares, entre outros, que são lesivos à mucosa intestinal. Então vai começar a haver uma lesão da mucosa do intestino delgado. Essa, como vocês podem ver na figura do slide, essa mucosa intestinal ela tem células justapostas, que são os enterócitos. Eles impedem uma maior invasão e destruição celular. É uma estrutura celular íntegra, por assim dizer. É uma estrutura celular íntegra dos enterócitos, a relação entre os enterócitos. Quando eu tenho um ácido lesivo que corrói essa mucosa, que agride essa mucosa, eu aumento principalmente a permeabilidade intestinal. Aumentando a permeabilidade intestinal, no caso de uma diarreia prolongada, diarreia que passa 14 dias devido a esse quadro de sobrecarga bacteriana, com ação de ácido sobre a
a mucosa do intestino, eu tenho um quadro de má absorção e pela permeabilidade aumentada entre os enterócitos, eu tenho a invasão ou então a apresentação de antígenos e proteínas de caráter alergênico, que antes com a integridade da mucosa intestinal não teriam efeito deletério sobre o paciente. No caso de uma mucosa intestinal, dos enterócitos lesados, eu tenho então novamente a perpetuação do quadro de diarreia, não mais pelo mesmo mecanismo fisiopatológico da diarreia aguda. E aí vira um ciclo repetitivo, se não manejado corretamente ou se não tiver algum tipo de intervenção sobre esse ciclo da diarreia persistente. O paciente cursa com uma síndrome de má absorção, com desnutrição proteico-calórico e também com alguns agentes sempre lesando a mucosa intestinal. Na abordagem do paciente diarreico, lembrar que na anamnese, além dos mesmos dados que foram colhidos na diarreia aguda, nós temos que dar principal atenção para o quadro social do paciente. Detalhar a história da diarreia atual, detalhar o histórico alimentar do paciente. Por que detalhar o histórico alimentar do paciente? Checar se esse paciente já tinha uma desnutrição posterior. Lembrar que o paciente desnutrido é um paciente do grupo de risco. Checar a história social do paciente, como é a questão de moradia, saneamento, higiene. E também se já teve alguns outros quadros infecciosos anteriores. Lembrar do paciente de grupo de risco, é aquele paciente que sempre tem infecção intestinal de repetição. Mais uma vez, se o paciente for lactente, lembrar de perguntar se está em aleitamento materno, se está aceitando o leite materno sem maiores problemas. A história deve ser feita de modo que se possa estabelecer um diagnóstico com alguma precisão etiológica. Além do exame físico geral do paciente, especial importância deve ser dada ao peso e altura do paciente, a análise do ganho ponderostatural desse paciente ao longo da hospitalização e na admissão, de modo que eu possa caracterizar o estado nutricional desse paciente. A desnutrição é fator comum da diarreia persistente e ela é definida como ganho insuficiente ou perda de peso, mesmo que esse paciente esteja em dieta apropriada para a idade. Por isso a gente está colocando aqui esse exame físico que deve ser completo e também ser direcionado nessa parte da avaliação nutricional. Alguns exames laboratoriais podem ser realizados. Lembrar que nesse caso seria mais em questão de cenário da diarreia aguda, aquela diarreia com duração menor que 14 dias. São alguns desses exames. O EPF, o exame de pesquisa de fezes, para pesquisa de ovos, exame parasitológico de fezes, para pesquisa de ovos e parasitas. A cultura de fezes, a coprocultura para determinar principais agentes enteropatogênicos. Pesquisa de substâncias redutoras nas fezes, de sangue oculto nas fezes, leucócitos e eletrólitos fecais. Lembrar que esse tipo de abordagem laboratorial deve ser feita no quadro inicial, na diarreia aguda, não na diarreia persistente. Em relação ao manejo terapêutico do paciente com diarreia persistente, lembrar da hidratação adequada desse paciente, é um paciente que cursa com desidratação, então tem que ter uma terapia adequada para esse paciente. Na manutenção da dieta, eu vou lembrar de renutrir esse paciente e também de suspender o leite da dieta do paciente, devido àquele quadro já direcionado para a fisiopatologia da doença da diarreia persistente. O leite, a lactose, a lactase são potencialmente alergênicos e são eles que corroboram para a manutenção do estado de diarreia do paciente. Então, a suspensão do leite faz parte do manejo adequado da diarreia persistente. Em relação ao uso de antibióticos, seria indicado somente na infecção prolongada se eu tiver o patógeno isolado nas fezes. O uso do probiótico, novamente, mais para o quadro de diarreia aguda. E a suplementação de zinco, ela deve ser diariamente por 2 a 3 meses. Lembrar que também deve ser feita uma maior ingestão de fontes alimentares de zinco. Então, no caso da diarreia persistente, principalmente quadro do manejo adequado da hidratação e quadro do manejo adequado da manutenção da dieta. Lembrando de renutrir esse paciente, dar o aporte proteico-calórico e suspender o leite da dieta do paciente. E fazer toda a investigação laboratorial e a investigação diagnóstica conforme o andamento do caso. Mais do que tratar o quadro de diarreia aguda e diarreia persistente, é necessário prevenir a recorrência do quadro ou prevenir o surgimento do quadro de diarreia aguda. Nesse caso, para isso que nós temos a profilaxia. E são recomendações da Unicef e da OMS de 2009, algumas recomendações referentes à profilaxia, à prevenção do quadro de diarreia. Seriam elas: a reposição de fluidos,
no paciente para a prevenção da desidratação, evitando assim as altas taxas de mortalidade. O tratamento com zinco, como já falado, reduz o tempo de duração da diarreia e reduz a chance de recorrência do quadro de diarreia. A vacinação contra o sarampo e principalmente a vacinação contra o rotavírus, o importante é a gente virar o causador do quadro de diarreia aguda. A promoção do aleitamento materno, sempre o aleitamento materno presente e incentivado. A suplementação de vitamina A, no caso do Brasil já existe um programa de suplementação de vitamina A vigente. O estímulo à simples lavagem das mãos de forma correta, uma atividade que desde sempre tem sido estimulada, desde sempre deve ser estimulada, né, no ambiente domiciliar, no ambiente escolar principalmente, e principalmente na idade infantil, nas crianças. Melhoria do suprimento de água nas residências. Com a melhoria do suprimento de água nas residências, melhor condições de higiene, melhor condições de saneamento básico, melhor a oferta de alimento para as crianças, né, que são o público-alvo dessa nossa palestra, e também a promoção de saneamento comunitário. De modo geral, melhoria das condições de vida da população. Senhoras e senhores, essas são as nossas referências bibliográficas referente ao assunto diarreia aguda e diarreia persistente. Elas vão estar disponíveis para download, tá, no espaço reservado. Eu agradeço a presença dos municípios que são logados, Borba e Itamaraty, e a todos os espectadores. Agradeço também a oportunidade aqui do Polo de Telemedicina de estar disponibilizando esse horário, disponibilizando esse momento, né, o equipamento, para a gente poder fazer essa atividade do Clube da Criança, que se tornará semanal, contará sempre com a ajuda da doutora Adriana, e o assunto sendo ministrado pelos residentes de pediatria da UEA. Novamente, muito obrigado.